O Luca é um desses estudantes brasileiros em busca de uma vaga no curso de Arquitetura e Urbanismo na Universidade de São Paulo, a USP. A escassez de vagas transforma o ingresso em um verdadeiro campo de disputa. O medo e a ansiedade fazem parte de sua rotina, mas ele se mostra confiante e cheio de esperança, tentando sempre focar em um dia de cada vez. E é sobre este cotidiano e suas expectativas que ele fala nesta entrevista. Entrevista com o Luca na mesa de trabalho, tomada 1. Eu sou Luca Pereira Bernardinelli, tenho 20 anos, estou estudando para Arquitetura e Urbanismo. Como é um dia comum na sua rotina de estudos? Puxado, muito estudo, muito para cima e para baixo, de ir do cursinho para casa. Relativamente bem tenso, porque tem as questões da pressão do vestibular e tal, mas vale a pena. Normalmente eu acordo 4h45 da manhã, como eu moro relativamente longe do cursinho. Onde você mora? Moro na zona norte de São Paulo, no bairro do Mandaqui, perto do Horto Florestal. E o cursinho fica no bairro da Santa Cruz, então é relativamente bem longe. E então 4h45 eu acordo, mais ou menos umas 6 horas por aí eu saio de casa, com tudo pronto, tá bonitinho, vou pro metrô. A que horas começa a aula? Começa às 7 horas a aula, aí depois tem um intervalo 10h30, e aí depois 1h45 acaba a aula, almoço por lá mesmo, mais ou menos umas 2 horas, e umas 3 e pouco eu tô em casa. O que mais te cansa e o que te mantém em movimento? Olha, o que me cansa muito, talvez a incerteza do futuro. Isso me cansa bastante, e o que me mantém é o amor da família, as pessoas que eu mais amo estarem perto de mim, todo esse apoio, essa rede de apoio que é fantástica. Como que você lida com o cansaço e com a ansiedade? Cara, eu acho que principalmente assim, com a base sólida dos meus pais, da minha família, com terapia também é sempre importante, mas assim, o amor, o carinho, a base sólida que eu tenho, isso é um dos principais fatores e que me ajuda demais com uma série de coisas, principalmente a me manter calmo durante a prova e no dia a dia. Você tem só 20 anos, está começando a sua vida agora. Sobra tempo para se divertir? Sempre sobra, pelo menos um domingo, alguma coisa assim, um final de tarde. Cara, pelo menos 1 horinha, 2 para conversar com os meus pais, para jogar um videogame, para descansar, para fazer qualquer outra coisa, sempre é bom e é importante, tanto de saúde mental quanto da parte prática, é importante descansar. E é difícil, é bem difícil de planejar e tal esse descanso, mas com calma, engatinhando, chega num descanso, né? Às vezes a semana é mais puxada, precisa de um descanso a mais, mas sempre tem. E você está buscando uma vaga na USP para Arquitetura e Urbanismo. E quando foi que você percebeu que você queria estudar arquitetura? Olha, foi numa feira da USP, que assim, eu sempre gostei de todas as matérias, então pra mim é meio difícil ir filtrando o que eu não queria fazer, porque por gostar demais de tudo, eu sempre quis fazer tudo. Então, foi numa feira da USP que eu percebi que arquitetura e urbanismo, por causa de uma amiga minha que me ajudou, aí lá dar um empurrãozinho pra ver arquitetura, e eu amei, eu apaixonei, porque eu achei que mistura tudo que eu gosto e tudo de tudo. Então, eu acho que é uma área muito abrangente. O que a arquitetura significa para você? Olha, muita coisa. Eu acho que um futuro, um planejamento, uma base, uma profissão, muita coisa. Eu acho que também e um coletivo de ideias e de realizações. E por que a Universidade de São Paulo? Olha, primeiro porque ela é uma das melhores do mundo, né? E segundo que eu acho que a experiência de estar na USP é uma coisa fantástica. Para quem mora em São Paulo, eu sou paulistano, desde sempre eu morei aqui. Viver num campus que tem árvore, tem gente vivendo, tem várias coisas, várias profissões, várias pessoas de várias idades, várias épocas, tem gente morando lá, tem gente que vem de longe, tem várias experiências. Eu acho isso tão fantástico, ver
um mundo girando ali. E é um lugar que produz muito conhecimento, é um lugar que tem várias pesquisas, é fantástico. Você sente que você está disputando uma vaga ou algo maior? Olha, eu acho que tem vezes que é uma vaga e tem vezes que é uma superação pessoal, eu acho. Pô, tenho que me superar nos meus objetivos. Puta, às vezes eu tô cansado no dia e tal, mas vou lá firme, preciso estudar, preciso fazer e tal. Então é um pouco da superação pessoal e um pouco de um número em si, de uma vaga, né? E pensar muito de tenho que atingir tantos pontos, tenho que fazer tanta nota. Como é viver esse período de preparação? Você sente que você está vivendo um intervalo? Olha, eu não sinto que é um intervalo, porque eu adquiro muitas experiências estando no cursinho e viver essa parte também é muito importante para o amadurecimento. Tal. Lógico, é um período que, assim, parece que é um período que não passa, né? Mas é uma coisa que é muito da base, né? Como eu tenho uma base muito boa, eu sinto que é um período que me acolhe, é um período que é necessário e de que todas essas questões de estar num cursinho ao invés de estar na USP logo de cara, eu acho que é necessário. O que mudou em você desde que você começou o cursinho? Cara, principalmente responsabilidade e maturidade. Eu acho que, assim, de começar a pegar um metrô todo dia, pegar um ônibus todo dia, pegar vários transportes, passar por greve, por um monte de coisa, problemas de São Paulo, por um monte de coisa e, assim, viver a cidade de uma maneira geral e viver uma vida adulta mesmo, né? Assim, de conviver com pessoas de idades completamente diferentes, com ambientes diferentes, de que não é uma escola, mas também não é uma universidade, é um lugar completamente diferente. Assim, de realizações, é um período de realizações. E você sente que você está abrindo mão de alguma coisa? Uma boa pergunta. Eu acho que, assim, eu não chego a abrir mão de nada, porque como eu tô ganhando muito com essa experiência, eu acho que não chega a ser abrir mão. Você sente pressão? Muita. Mais de mim mesmo do que qualquer coisa. É uma pressão muito mais minha do que externa. Não sinto pressão externa. Mas é uma pressão minha de, pô, eu quero tanto isso. Então viver com essas pressões é uma coisa também complicado, de que é o dia após o dia vivendo assim, de como lidar com a pressão e de como viver com qualidade com essa pressão. A gente sabe que todo estudante nessa fase tem que conviver com o medo de não passar. Como que você lida com isso? Então, eu acho que, assim, principalmente o apoio psicológico, assim, de terapia e tal, mas eu acho que o principal é uma base gigante que eu tenho com minha família, meus pais, que isso ajuda demais em superar dia após o dia, assim, aquele medo que bate do nada, de puta, será que eu tô estudando bem? Será que eu preciso de um pouco mais? Será que é o suficiente? Será que dá para tirar nota? Será que eu ainda preciso de um pouco mais? Esses medos, essas pressões que alimentam a cada dia, eu acho que vir alguém abraçar e acalmar, afagar, isso é tão bom e acho que ajuda demais. Você está vivendo um processo, um momento de mudanças, uma caminhada, um começo de jornada. Você acha que esse processo tem te transformado? Muito. De que maneira? Eu acho que, assim, sempre para melhor. Eu acho que da maturidade, como eu tinha comentado, mas também, assim, cara, tem tanta coisa boa em São Paulo, descobrir, assim, experiências novas, tem lugares que eu não conhecia, ver, assim, vivências de outras classes sociais, de outros lugares, de várias coisas assim, um ganho de experiência muito grande. Você consegue definir quem era o Luca antes do cursinho, antes da escolha por arquitetura, e quem é o Luca hoje? Eu acho que antes da escolha de arquitetura é, assim, primeiro mais imaturo, mas eu acho que mais, talvez assim, pós a escolha, me deu um prumo, me deu uma linha de onde entender assim, tá, essa profissão eu acho que é onde eu consigo andar e fazer um caminho muito legal.
E como você imagina o Luca conquistando essa vaga? Uma felicidade imensa. Eu acho que, cara, assim, eu acho que é uma coisa meio natural pensar sempre na lista de aprovados, na notícia, de chegar para as pessoas que eu mais amo, chegar, pô, passei, valeu a pena todo esse tempo, e assim, de amizades, de várias coisas que trilhei nesse caminho, de que fiz nesse caminho, valeu a pena total, assim, e chegar a conseguir. Eu acho que mais essas diferenças. E olhando um pouco mais adiante, que tipo de arquiteto o Luca quer ser? Inovador, um arquiteto inovador, um arquiteto que não quer fazer mais do mesmo, fazer painel ripado, fazer mais do que sempre se espera de um arquiteto. Provar de que é diferente de uma engenharia civil, de que é diferente de fazer simplesmente uma decoração de uma casa, provar sempre de que há algo novo a se descobrir em uma profissão. Que tipo de cidade você gostaria de ajudar a construir? São Paulo. Eu acho que retribuir o tanto que essa cidade me retribui com coisas boas. Sim, lógico, São Paulo tem alguns problemas, tem, como qualquer cidade, mas eu acho que é sempre bom, assim, retribuir o favor de uma cidade tão cosmopolita, tão cultural, tão fantástica, e retribuir e dar um carinho a ela, de fazer um urbanismo melhor, de fazer umas casas melhores, prédios, fazer um monte de coisa. E agora, para você conquistar esse sonho, chegar nesse final, nesse objetivo, você depende de uma vaga. E se você pudesse falar com você mesmo no dia da prova, o que você diria? Calma, tá tudo na tua cabeça, dá tudo certo. No final sempre chega o que tem que chegar. É importante sempre se manter focado, não é pra já passei mesmo e tal, é pra entender de que as coisas que tem pra acontecer acontecem no momento que tem que acontecer. Você pensa na possibilidade de não passar? Todo dia, toda hora, todo segundo. Eu acho que é natural, justamente porque é uma possibilidade, tanto de entrar quanto não entrar. Mas o seu sonho não depende só dessa prova, depende? Não, o meu sonho ele depende de muito mais fatores, ele depende principalmente de mim. A prova, ela é um papel, eu que faço e que mostro o que eu sei e o que eu tenho a provar e mostrar de potencial, de uma série de coisas. Então, a prova, ela tem um valor, claro, mas depende total de mim. E o que você diria pro Luca do futuro quando ele encontrar o nome dele na lista de aprovado? Parabéns. Toda a sua trajetória valeu a pena. Os momentos de cansaço, os momentos de dúvida, de choro, de sorriso, de felicidade. Tudo isso vale a pena. Todo esse bolo vem junto para alegrar e criar uma base sólida e de que não seja em vão os 5 anos de formação dentro da USP.